Oi pessoal, sou Miguel Chain, esse aqui é mais um vídeo para o Diário do Culturismo e o assunto de hoje vai ser powerlifting e bodybuilding, a relação desses esportes, quais são as similaridades, quais são as diferenças. Eu queria mostrar um pouco mais desse esporte do powerlifting para você aí que vive no universo bodybuilder. Vamos lá então. E antes de começar o vídeo, eu quero deixar bem claro que esse vídeo é um vídeo informativo para trazer informação para vocês e mais conhecimento para vocês. É minha obrigação profissional falar um pouco mais, esclarecer um pouco mais sobre esses esportes. Não é resposta para ninguém, não é cutucada em ninguém, não é para criar problema, nem criar treta. Pelo contrário, o que eu quero aqui é juntar todo mundo e criar pontes, criar relações mais firmes entre os dois esportes. Existem alguns mitos e algumas ideias muito, mas muito antigas dentro do universo bodybuilder que sempre criticam os powerlifters, sempre criticam os levantadores de peso. E é uma coisa meio enraizada no nosso esporte já, é uma coisa que está aí há muitos anos já. Esse equívoco de pensar que, nossa, todo mundo que levanta peso, que os powerlifters são só barrigudos. E quando a gente fala que os powerlifters são barrigudos, dá um pouco a entender que eles também são preguiçosos, porque não fazem dieta, porque eles não treinam tão pesado assim, nem tão intenso assim. E é complicado, pessoal, quando a gente critica isso. Eu acho, como eu sempre falo, eu não quero criar problema, não quero criar treta, eu quero criar uma amizade. Às vezes a gente tem às vezes a crítica vem pela pessoa não conhecer direito outro esporte. Muito se fala disso. Se critica, mas sem conhecer, sem entender todas as minúcias, sem estar ali dentro para saber o que realmente é o esporte, como esses caras fazem, o que esses caras fazem e o que eles fazem é muito legal e é muito importante para o bodybuilding também. E eu acho que essa oportunidade ideal para eu falar um pouco mais sobre powerlifting e explicar um pouco mais para vocês que amam o bodybuilding o que é o powerlifting. E eu acho que eu tenho uma posição muito confortável e privilegiada, e talvez pouquíssimas pessoas, contando nos dedos, se tiverem, no Brasil, pessoas que estejam tão dentro, tanto do universo bodybuilder, quanto do universo powerlifter. Vocês que estão aqui no canal, me acompanham faz muito tempo, sabem de toda a minha vivência no bodybuilding, tudo que eu fiz, tudo que eu passei, tudo que eu produzi, mas talvez nem todo mundo conheça o meu lado no powerlifting. Eu venho competindo no powerlifting desde 2011, minha última competição foi em 2018, então são muitos anos aí. E nesses anos todos eu ganhei alguns títulos mundiais de deadlift em competições testadas e ganhei um título mundial na GPC, que é uma federação top no mundo, não testado, que eu considero o ponto alto da minha carreira, a coisa mais espetacular que eu consegui fazer, um cara natural, ir na Europa, sozinho, tirar peso de água, sozinho, programar minha competição, fazer minhas pedidas, tudo sozinho e ainda conseguir ganhar uma categoria no Mundial não testado, estando natural. Além disso, eu já fui chefe de delegação brasileira de powerlifting em Mundial algumas vezes. Tenho uma vivência muito grande no treinamento de powerlifting, sou coach certificado, fui estudar nos Estados Unidos, aprendi muita coisa. Posso dizer para vocês que nesses 8, 9 anos que eu passei estudando powerlifting, estudando para ser um atleta melhor, eu aprendi muito, mas muita coisa sobre esse centro de treinamento, muito mais, mas assim, muito mais, 10 vezes mais, 15 vezes mais do que eu aprendi em 20, 25 anos estudando treinamento de bodybuilding. E falo mais, tem muita coisa no bodybuilding hoje, que é usado hoje, que vem do treinamento de powerlifting. Por exemplo, de 2 anos para cá a gente tem visto muitos coaches aí, muitos coaches de vanguarda que estão procurando essa informação e trazendo para o mundo do bodybuilding a ideia e o conceito de bracing. Isso é usado por powerlifters décadas. Décadas, muitas décadas. Powerlifters dominam isso muito bem, dominam o uso do cinto muito bem, enquanto a gente vê até hoje os bodybuilders usando o cinto para fazer rosca direta, que não tem muito a ver quando você pega a ciência realmente disso tudo. Outra coisa que se vê muito no treinamento de bodybuilding hoje, todo coach que é muito bom fala disso, periodização de volume, sobrecarga progressiva. Todos esses conceitos que estão sendo utilizados agora por grandes coaches do bodybuilding são utilizados no powerlifting há muitas décadas. Um outro exemplo, a Isa Piscine postou uma imagem outro dia, um vídeo na academia, dela usando uma máquina, um glute hand rise, que é uma máquina utilizada para alguns exercícios específicos de powerlifting, que é utilizada, adivinhe, há décadas pelos powerlifters. Isso mostra que o powerlifting tem muito a ensinar para a gente bodybuilder e que os melhores coaches do bodybuilding já pegaram isso aí e estão usando cada vez mais recursos provenientes do treinamento de powerlifting
em seus atletas de bodybuilding e eles estão ficando cada vez melhores. E por favor, não me entendam mal, não estou dizendo que o powerlifting é um esporte muito melhor que o bodybuilding é um lixo, que os powerlifters sabem tudo, os bodybuilders não sabem nada, não é isso. Eu estou dizendo que é muito importante a gente ter a mente aberta para ter um intercâmbio maior, porque aí todo mundo consegue dividir informações, compartilhar informações e aprender mais um com o outro. Então posso dizer com segurança, eu conheço muito bem o mundo e o esporte do powerlifting e a minha ideia aqui é passar para vocês hoje muita informação para que a gente possa conhecer mais e para que essas críticas que eventualmente aconteçam deixem de existir, porque eu tenho certeza que são críticas que não são maldosas quando acontecem, não são feitas para desmerecer um esporte ou outro, mas às vezes são frutos de falta de informação ou de informações equivocadas. Vamos lá então! Eu fico meio envergonhado quando vem uma crítica dessa, ou quando eu ouço alguém do bodybuilding falar alguma coisa do powerlifting, porque todo mundo tem telhado de vidro. A gente, o esporte do bodybuilding não é perfeito. Se a gente for começar a criticar, a gente também recebe muitas críticas. Então quase todo bodybuilder, quando a gente vê um pessoal de fora que não conhece esporte, os bodybuilders são taxados de aqueles caras fortes que ficam posando de sunguinha enfiada no rego, aqueles caras fortes que ficam besuntados de óleo, se esfregando um no outro. Eles ligam os bodybuilders a tráfico de drogas, a prostituição e a um monte de outras coisas que são muito ruins e que a gente não gosta e a gente sabe que é mentira. Porque são pessoas que estão desinformadas falando do nosso esporte. Então eu acho que os primeiros a tentar entender outros esportes para antes de criticar e tentar entender e aprender para poder falar bem, eu acho que são os bodybuilders, é a nossa comunidade, então a gente tem muito que fazer isso e eu estou muito contente em poder participar disso e ajudar de alguma maneira. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir o que é powerlifting, definir o que são esportes de força, porque antes de pensar em powerlifting tem muita gente que confunde já o esporte de força. Quando a gente fala em powerlifting, é um esporte que tem os 3 movimentos básicos como chave, o agachamento, o supino e o deadlift. A gente não pode confundir powerlifting com weightlifting, com levantamento de peso olímpico também, que é muito realizado, que se baseia no arranque e arremesso. E também tem uma outra modalidade que é o Strongman, que a gente vê sempre na área de classe, aqueles caras gigantes. Tanto o powerlifting quanto o weightlifting tem categorias de peso. O Strongman profissional não tem, então a gente vê aí os caras geralmente um pouco mais pesados, porque não tem um limite. No powerlifting e no weightlifting tem categorias aí super pesadas que não tem limite de peso, é acima de 120 ou acima de 145. E aí a gente vê caras um pouco maiores com muito mais gordura, mas quando a gente olha os caras em categorias onde tem limite de peso, a gente percebe que sempre os melhores do mundo, os melhores nacionais, até os melhores estaduais, eles têm um controle de físico, um controle de gordura corporal muito grande, porque eles querem atingir o máximo de volume muscular com o mínimo de gordura. Tô dizendo também que todo powerlifter é seco como se fosse subir no palco o tempo todo? Não também. A gente vai encontrar, obviamente, powerlifters com um percentual de gordura um pouco maior, eventualmente, mas a gente dizer essa coisa toda que sempre se diz, que todo powerlifter é barrigudo, tá bem longe de ser verdade. Quando a gente vai comparar bodybuilding com powerlifting, a gente tem que pensar uma coisa. Sempre que a gente fala em treinamento esportivo, ciência do esporte, ciência do treinamento, a gente tem que pensar em alguns princípios básicos de treinamento. E um dos princípios básicos de treinamento mais importantes é a especificidade. Cada exercício é específico, cada esporte tem uma finalidade específica. A gente pode pensar que o nosso corpo, o nosso sistema é uma árvore de onde saem vários galhos. Então, quando a gente pensa hipertrofia muscular, é um galho, força muscular é outro galho, mobilidade e flexibilidade é outro galho, endurance é outro galho. Então, a gente tem características físicas ou habilidades físicas que podem ser específicas, mas que não são tão concorrentes assim. Então, imagina o seguinte, quando a gente pega
volume muscular e força muscular. São dois ramos específicos do treinamento. Eles requerem treino específico, eles requerem movimentos específicos, eles requerem sistemas de energia específicos para aquilo. Porém, se eu quero força, mas adiciono mais volume muscular, o volume muscular vai me ajudar indiretamente a ter um pouco mais de força. Se o meu objetivo é ter volume muscular, se eu aumento a minha força, eu consigo pôr mais sobrecarga no meu treino. Então, indiretamente, eu estou ajudando o meu físico a crescer um pouco mais. É claro que se você quer muito volume, você vai treinar especificamente para volume, com algumas fases de força. Se você quer força, você treinar especificamente força com algumas fases de volume, mas normalmente, apesar de serem específicos, um não concorre tanto com o outro assim e eles conseguem conviver bem. Agora, quando a gente pega o bodybuilding e fala assim, o bodybuilding tem que ser grande e seco, ele tem que perder gordura. Para perder gordura, tem que ter exercício aeróbio ou algum outro tipo de exercício, e isso envolve endurance, fazer exercício durante um longo tempo. E aí a endurance é totalmente oposta. Ele não é tão paralelo com volume muscular e força, ela é oposta a isso. Sempre que eu treino endurance muito, eu tenho a tendência de perder muito, tanto em força quanto em volume. Para um bodybuilding, isso é beleza, porque ele ganhou volume, vai fazer lá o cutting dele, vai fazer um monte de aeróbio, endurance, vai perder um pouco de volume, tudo bem, já está ali, beleza. Ele não precisa de performance física, ele não precisa ter força no campeonato, nem nada disso, nem pular mais alto, nem correr mais rápido. Ele tem que estar com estética, com o visual bem adequado. Para um powerlifter é um pouco diferente, porque quanto mais endurance ele faz, mais ele piora no treino de força, mais ele interfere no treino de força, e esse é um problema. Porém, a gente vai perceber que os powerlifters eles se especializaram nisso, em conseguir manter físicos bem secos, enquanto se mantêm muito fortes. E poxa, que bodybuilder não queria fazer isso? A gente sabe que quanto mais a gente mantém a força durante o cutting, mais músculo a gente mantém. Então é mais uma coisa que os bodybuilders podem aprender com os powerlifters em fazer alguns treinos específicos de uma maneira específica que eles vão conseguir manter mais força e mais volume mesmo durante o cutting. E a gente tem aqui no Brasil grandes provas disso, a gente tem grandes atletas, a gente tem o Estevão, que é um cara que é um dos 10 ou 15 melhores do mundo na sua categoria, entre todas as federações. É um cara muito forte, que tem um físico muito bom. É tipo o nosso Larry Wills, assim. O cara é muito foda. Tem a Alcione também, que é uma menina que compete com muito sucesso no powerlifting. Tem um físico fantástico. Virou pro na Women's Physique. Fez um grande trabalho. Parabéns aí, Alcione. Então a gente tem grandes atletas aqui que conseguem ter grande performance nas duas coisas. E por falar em GPC, para vocês aí que querem começar no powerlifting, que estão interessados em começar, querem aprender mais, querem saber mais, vou deixar aqui o Instagram da GPC Brasil, federação excelente de powerlifting, que comanda lá o Valdemir Affini, um cara que faz um trabalho excelente, um cara que está fazendo o esporte crescer, trazendo informação, criando uma comunidade, são pessoas muito legais aí que vão poder ajudar muito vocês. E aí quando a gente começa a pensar e olhar um pouco o universo powerlifting, a gente começa a ver muita gente com físico muito bom e com muita força, tanto no masculino quanto no feminino. E aí tem alguns mitos também que talvez seja interessante a gente quebrar. Muita gente vai querer bater assim, mas Chaim, os caras têm cintura larga, os caras têm físico feio, os caras são esquisitos. É claro, isso se deve ao fato da especificidade. Um cara para levantar muito peso, para ser um cara top mundial, num show, numa competição não testada, para os caras que vão ser realmente os fodão do negócio, eles têm que ter um físico pronto para isso. Então são caras que têm as articulações maiores, têm a estrutura óssea maior e mais larga, articulações que são maiores, que vão suportar mais peso e tem uma superfície maior para poder dividir essa carga. São caras que têm uma estrutura diferente do bodybuilding, que não é tão estética assim. Os caras deadlifter, tem muitos caras que têm um braço super comprido, então a proporção corporal não é tão bonita assim quanto dos bodybuilders. Mas tem também caras, eu competi no Mundial da USPA lá em Las Vegas e tinha caras que iam competir daí 4, 5 semanas na NPC, num show nacional. Tem gente boa também que compete ali. Mas quase sempre, via de regra, o físico vai seguir a estrutura que o esporte demanda. Assim como é muito difícil a gente ver um bodybuilder com a cintura muito larga, um ombro muito estreito, articulações grandes, é difícil ele se dar bem em um nível muito alto, é difícil um powerlifter também com uma estrutura tipo de bodybuilder se dar bem, assim como é difícil um cara de 1,70m, 1,60m se dar bem no basquete, não tem como. Os esportes pedem algumas estruturas específicas. Não é porque o cara pratica powerlifting que a cintura dele alargou. Tem muita gente, é engraçado isso aí, conheço muita gente que tem medo de fazer deadlift, que não agacha pesado, não faz deadlift pesado, não faz uma remada pesado, fica sempre tentando fazer coisas mais tranquilas,
Porque, eu tenho medo de alargar a cintura, mas aí o cara toma GH pra caramba, toma insulina pra caramba, e aí tudo bem pra cintura, né? Foda-se. Agora o trabalho duro não quer fazer. Um outro mito que todo mundo fala, que é o seguinte, até o Kai Greene falou uma vez, também pegou super mal, que é que o powerlifter ele não tem controle muscular nenhum, que ele só está preocupado em levantar o peso do ponto A para o ponto B. Também é outra coisa que é um equívoco enorme de quem não conhece muito a fundo o esporte, nem a ciência do esporte. Sempre que um coach de powerlifting vai analisar alguém para tentar melhorar o movimento dele, ou melhorar as cargas, as marcas dele, 3 fatores são sempre muito importantes ser analisados. O fator psicológico, o fator físico e a técnica. O fator psicológico é o cara ver uma barra de 300 kg, não ter medo da barra, conseguir levantar, não ver o agachamento de 260, 300 kg, 400 kg, e falar assim, opa, não vou entrar embaixo, que se eu descer eu vou me matar, vai acontecer alguma coisa. Então o psicológico envolve isso. Quando a gente fala em físico, o cara tem um supino, ele precisa melhorar o supino. E aí a gente percebe que ele tem psicológico bom, tem uma técnica boa, mas o que falta para ele conseguir fazer um pouco mais de carga ali é força no tríceps, por exemplo, ou força no ombro, ou força no peitoral, alguma coisa assim. Ou mobilidade para conseguir descer do jeito certo, conseguir posicionar a mão do jeito certo, etc, etc. E tem a parte técnica, que é a parte que quase sempre dá mais problema, e a parte mais complicada de arrumar. Quando a gente pega um bodybuilder normal, um cara, você aí que está na academia, sempre faz série de 10 no supino, vamos dizer. Quando você fala assim, não, sempre faço série de 10 ou 8. Hoje eu vou meter peso, eu vou fazer uma série de 1. Você vai brigar com toda a sua força e do jeito que der para você fazer uma repetição. Só que você não tem a técnica do powerlifting. Aí um coach especializado vai pegar essa 1RM que você fez e vai ajustar a sua técnica. Vai falar assim, vamos ajustar melhor essa pegada de mão, vamos ajustar a pegada onde pegar na barra, vamos fazer uma ponte, vamos posicionar seu ombro, vamos posicionar seu pé e aprender a fazer um leg drive para usar um pouco melhor isso aí. E a partir daí você aprimora e afina, refina a técnica e aquele RM vai subir um pouco mais ainda. Então é muito importante o powerlifter de sucesso, o cara que sabe o que fazer, e as pessoas que têm um bom coach também de powerlifting, elas têm muita técnica, porque é muito difícil evoluir nas cargas depois se você não tem técnica perfeita. Vai ter lesão, ou você não vai conseguir evoluir, ou vai acontecer algum acidente. E aí é muito legal, por quê? Porque eles também têm muita consciência muscular, eles têm essa relação mente-músculo muito forte. E quando você tem uma relação, uma conexão mente-músculo muito forte, tem um caminho neuromuscular muito bem formado, e aprende uma técnica de um exercício básico que vai envolver grandes musculaturas e vai gerar um grande estresse e grande estímulo hipertrófico, aliado à sua conexão mente-músculo, você vai conseguir fazer um exercício com muito mais sobrecarga, que vai gerar muito mais tensão muscular e que vai te gerar um resultado hipertrófico, um físico maior e mais denso. Então, tudo isso aí, juntando tudo isso, a gente começa a perceber que é muito importante, que a gente tem muito realmente a aprender com a ciência do treinamento e com conceitos específicos do powerlifting. E o meu recado, a minha mensagem aqui é pra gente que é do bodybuilding, que a gente tenha essa humildade, que a gente tenha essa hombridade de falar, poxa, eu não entendo tanto disso, eu vou começar a aprender um pouco mais, vou começar a acompanhar um pouco mais, a estudar um pouco mais isso, porque isso, pessoal, isso pode ajudar muito a gente que quer melhorar o nosso físico. E além de tudo, eu acho que é super importante que quanto mais os esportes se entrelaçarem, se abraçarem, tiverem uma relação amigável, uma relação legal, todo mundo tende a crescer, a indústria tende a crescer, o esporte tende a crescer e os atletas tendem a evoluir muito mais. Quero ressaltar mais uma vez que esse vídeo não é treta com ninguém, não é resposta para ninguém, não quero cutucar ninguém. Eu só me senti muito na obrigação de passar essa informação, porque eu sou um cara que tem essa informação. O meu papel de profissional de educação física me faz ter essa obrigação de passar a informação correta para vocês e tentar evitar que a gente mesmo, que pessoas mesmas ali dentro do esporte acabam espalhando preconceito e inimizade, porque, poxa vida, já é tão difícil a gente conseguir aí sobressair, aparecer e quebrar algumas barreiras da sociedade. Se a gente for ficar brigando entre si, vai ser muito pior. E uma coisa que é legal, eu fiz muitos amigos no powerlifting. Então, quando eu fui competir nos Estados Unidos, que eu fiquei lá em 2018, então, quando eu fui competir nos Estados Unidos em 2018, que eu fiquei 3 semanas, eu fui pra Atlanta, fui pra Las Vegas, e aí tinha aquela coisa, tira foto junto, marca no Instagram, tá? Os caras iam no Instagram, e tinha acontecido o Olímpia na época, eu tinha entrevistado o Flex Lewis, estava no Instagram, os caras iam, você entrevistou o Flex Lewis? Cara, que legal, eu sou fã do Flex Lewis, sou fã do bodybuilding.
Os powerlifters em si, eles gostam muito do bodybuilding, gostam muito dos bodybuilders, eles acompanham, eles sabem tudo da gente. Eles são fãs, eles incentivam o esporte. Eu nunca recebi uma palavra ruim ou de preconceito de um powerlifter pro bodybuilder. Quando eu fui estudar também em 2018 lá em São Francisco, na Califórnia, fazer minha certificação de powerlifting coach, que o pessoal começou a me conhecer, começou a conversar, o que você faz, o que você não faz. Quando eles descobriram, muita gente ali acompanhava muito. Nossa, que legal que você cobre o Mr. Olympia, que legal que você conhece o Flex Lewis, o Jay Cutler, o Ronnie Coleman. Que joia, olha só que fantástico, a gente nunca ia imaginar. Então, é uma comunidade muito positiva, que tenta se unir muito. É uma comunidade que a gente fala também, muito tem se falado, os powerlifters cada vez mais. O maior show de powerlifting hoje, americano, que é o USA Open, eles pagam o mesmo preço de premiação, tanto para homens quanto para mulheres. Então, assim, é uma comunidade que prega muito a igualdade. Então, fica aqui o meu recado para os meus amigos queridos bodybuilders. Fica o meu recado, meus amigos queridos powerlifters. É o momento da gente se unir, tentar aprender mais um com o outro, trocar mais informações, porque é benéfico para todo mundo. E eu gostaria muito de ver essa união dos bodybuilders com os powerlifters. E é isso que eu quero ver de vocês. Vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Eu sou o Miguel Chaim e até a próxima, pessoal. Valeu!